tem uma coisa que é verdade absoluta, é indiscutível, ninguém vai falar o contrário, fazer as 90 questões do Enem com calma é completamente impossível. Cara, é muita questão. Se você for pensar, são vários textos, várias alternativas e as perguntas são bem difíceis, tá? Ou seja, tempo é uma grande dificuldade para fazer essa prova. A verdade é que a prova do Enem é uma prova de resistência, cara. São muitas questões, os textos são longos e a linguagem é muito complexa. Hoje eu vim aqui te ensinar a ganhar agilidade nessa prova do Enem. Eu sei que a gente não vai fazer milagre, você não vai provavelmente terminar a prova antes do tempo, mas tem um jeito de conseguir fazer essa prova mais rápido e principalmente dar tempo de fazer todas as questões. Eu sou o PV, sou professor de Biologia, especialista em estratégia de estudos e antes de explicar essa técnica para resolver a prova com agilidade, eu quero que você entenda os fundamentos dessa técnica. O primeiro fundamento dessa técnica é o seguinte: o Enem é uma prova diferente de todas as outras, porque a nota é calculada pela TRI. A gente já gravou um vídeo aqui no canal sobre isso. Se você não entende nada da TRI, clica aqui no card para ver esse vídeo e entender direito, mas eu resumo para vocês. É mais ou menos assim, ó, a TRI vai te pontuar mais pelo acerto de questões mais fáceis. Então, duas pessoas que acertaram 25 questões, por exemplo, numa determinada área, quem vai ganhar mais pontuação é aquela que acertou as questões mais fáceis da prova. De forma bem simplificada é isso, beleza? E o segundo fundamento dessa técnica que a gente vai passar é o seguinte: você precisa usar seu melhor cérebro, isso é, seu cérebro mais descansado para fazer as questões que você tem maior probabilidade de acertar. Porque eu sei que seu objetivo é conseguir fazer as 90 questões, mas no fundo, o objetivo de verdade é acertar o máximo de questões possíveis. Então, se você consegue usar a sua maior disposição cerebral, cara, o seu cérebro mais descansado, fazendo as questões certas, ou seja, aquelas questões que você tem maior probabilidade de acerto, é isso que vai te dar a maior pontuação e possivelmente o maior número de acertos na prova também. Deu para entender essa parte? Então vamos lá, ó. O que te faz perder tempo na hora da prova do Enem pra gente conseguir resolver esse problema logo em seguida? A primeira coisa que te faz perder tempo é ficar relendo muitas vezes a questão. Isso é, você lê o enunciado, aí quando você vai para a pergunta, você já esqueceu o que está no enunciado, aí você tem que voltar lá no texto. Quando você vai para as alternativas, você lê 2, 3 alternativas e precisa ficar voltando no texto para coletar informações. E no final, é óbvio, o texto da questão é muito grande, a estrutura da questão é longa e se você tem que ficar relendo isso 3 ou 4 vezes, aquela questão que era para você resolver em 2 a 4 minutos, você vai gastar um tempão para conseguir fazer. E além disso, o que te faz perder mais tempo ainda é ficar tempo demais tentando resolver uma questão que você tá com dificuldade. Eu não sei se vocês já perceberam, cara, mas quando você tá com dificuldade numa questão, não importa se você ficar tentando reler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, parece que a dúvida só aumenta. E às vezes você vai olhar a mesma questão alguns minutos, algumas horas ou alguns dias depois e você fala, é óbvio, era isso. É muito mais fácil entender a dúvida que você tem quando num momento posterior você olha uma mesma questão ou alguma coisa que você estava com dificuldade do que ficar martelando na mesma hora que você não está entendendo. Então, ó, as duas coisas que a gente precisa resolver é, primeiro, você precisa de um método para fazer a leitura da questão de uma forma mais coerente, perder menos tempo, tendo que voltar no texto toda hora para coletar as informações. E depois disso, cara, você precisa entender quais são as questões que você tem que dedicar seu tempo no primeiro momento, que você tem que dedicar seu tempo na hora, e quais são aquelas que você precisa deixar para depois. Ou seja, a ordem perfeita de fazer as questões para conseguir resolver essa prova em menos tempo. A gente vai começar resolvendo esse primeiro ponto, que é como você precisa ler uma questão para resolver ela mais rápido, beleza? Isso numa questão individualmente. Depois a gente fala em qual ordem você vai fazer a prova e aí eu vou discutir com vocês essas mandingas de faz 15 questões de uma, 15 de outra, faz primeiro matemática, ciência da natureza, relaxa que a gente vai falar sobre isso. Para você entender como você tem que pegar uma questão para fazer, em qual ordem você tem que ler uma questão para conseguir resolver em menos tempo, deixa eu antes de explicar os dois tipos de questão que a gente tem aqui no Enem. O Enem nunca tem perguntas que falam marque a alternativa correta ou marque a alternativa errada. Eu não sei se você já percebeu isso.
são sempre duas formas. Ó, uma coisa que ele pode fazer é esse primeiro exemplo aqui, que é uma questão de completar. Ó, as resistências elétricas dos fios em ordem crescente são. Ou seja, as alternativas são, na verdade, uma continuação da frase, exatamente igual a gente tem aqui embaixo, ó. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é A, ou seja, um complemento a uma frase. E além disso, a gente tem perguntas específicas que são: considerando os versos da cestilha e as informações da tabela, qual planeta o cordel faz referência? Ou então, vamos pegar outra aqui, ó, nesse exemplo para vocês. Eu peguei o Enem de 2021 para vocês entenderem, tá? E vou mostrando para vocês exatamente como a gente faz. Pegando uma outra de pergunta, ó, com base na distância dada e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado do canhão B atingir o canhão A? Ou seja, ou vai ser uma pergunta específica, ou vai ser o complemento de uma frase. E independente do que for, o que vai mandar no que você tem que responder, cara, é sempre essa parte do enunciado. Isso aqui, ó, que eu tô sublinhando de vermelhinho para vocês, é o que a gente chama na questão de pergunta. É essa pergunta aqui que guia o que vai ser dado como resposta. E essa é a grande diferença, cara. Nem sempre as alternativas do Enem estão efetivamente erradas. Elas podem, inclusive, fazer sentido, assim, ó. Elas podem ser afirmações certas, só que muitas vezes elas não respondem essa pergunta que é feita. Daí, quando você lê a questão, ou começa a ler a questão desse primeiro ponto, se você começasse a ler essa questão 110, por exemplo, de organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares, você vai ler esse texto inteiro sem ter ideia do que ele vai pedir. Por isso, a pergunta da questão tem que ser a primeira coisa que você olha. É por isso que você começa por aqui, porque aí você vai entender exatamente o que ele vai te pedir na questão, e quando você for pro texto, você já pode ir pro texto de uma forma investigativa, ou seja, você já vai fazer um método de procura. O seu objetivo não é entender o texto inteiro, mas é procurar as informações certas para responder a pergunta que foi feita. Nessa questão 110, e eu peguei a de biologia, assim, por um motivo qualquer, né? Não é porque eu sou professor de biologia, não poderia ser, inclusive, de história, por exemplo. Não poderia não. Mas ó, essa questão de biologia fala assim: o processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é A. Cara, quando você for pro texto, que é a segunda coisa que você tem que olhar, você já vai tentando entender exatamente o processo metabólico, porque foi isso que ele perguntou, associado a uma determinada expressão, que é a expressão combustíveis ambientais. E olha como muda, cara, quando você vai pro texto de uma forma investigativa, ou seja, querendo achar exatamente o que ele pediu, você vai ver que grande parte do texto vai ser inútil para você. Por exemplo, nesse texto ele começa falando assim: eu tô procurando um processo metabólico que tá associado à expressão combustíveis ambientais. Então a primeira coisa que eu preciso achar é o termo combustíveis ambientais, porque é lá que vai estar a minha resposta. E a minha resposta vai ser algum dos processos metabólicos, que podem ser fermentação, respiração celular ou fotossíntese, basicamente. Então, ó, quando você começa o texto, organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio, e o carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Cara, essa parte do texto ainda não te disse nada sobre combustíveis ambientais. Ou seja, é uma parte do texto que seu cérebro não precisa focar. A verdade é que você não precisa ter entendido 100% dela, só precisa ter entendido que ele está falando sobre processos complementares ali de fotossíntese, de respiração, ou seja, construção e degradação de molécula orgânica. Aqui embaixo é que ele começa a parte que importa, porque ele fala, ó, ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários que podem funcionar como combustíveis ambientais. Agora eu sei o que ele está querendo. Ele quer saber o processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais, então são exatamente os que têm menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, ou seja, subprodutos. Gente, a única resposta possível é fermentação. Dá para entender? Ó, se você vai primeiro na pergunta, depois no enunciado, né? Depois no texto base aqui, ó. E por último, cara,
aqui nas alternativas, só em terceiro lugar, você vai ter muito mais facilidade de encontrar a resposta que ele quer. Aí você vai evitar o problema de ficar voltando no texto toda hora, porque imagina, se você tivesse começado a questão por aqui, você ia ter lido o texto inteiro, na hora que lesse a pergunta, você ia ter que voltar no texto. E aí, você ia gastar o dobro de tempo para resolver a mesma questão. Esse é o principal ponto de perda de tempo ao longo da prova, galera. Sem resolver isso, cara, é muito difícil que você ganhe agilidade. Agora, o segundo ponto que a gente tem, depois de resolver a forma de leitura da questão, que é o principal problema, a gente vai para onde aparecem as técnicas mais bizarras e mirabolantes de todas. Tem gente que quer começar por matemática e fazer 10 questões de uma área, depois 10 questões de outra. E eu já ouvi gente falando para fazer primeiro as de imagem, depois as de texto. Gente, nada disso importa na prova do Enem para sua pontuação, a não ser o nível de dificuldade das questões. Então, a única forma, a única ordem de fazer a prova do Enem de forma coerente à sua nota é fazendo primeiro as mais fáceis e por último as mais difíceis. Não adianta, cara, tudo que você fizer em relação a ficar indo de uma página para outra, cara, faz 15 questões de uma, aí você tem que achar onde você tava da outra. Isso vai te fazer mais perder tempo do que ganhar agilidade na hora da resolução. E sai dessa de primeiro uma de texto, depois a de figura, ou primeiro a de figura e depois de texto, porque quem disse que as questões de figura, por exemplo, são mais fáceis do que as de texto? Ou o contrário é verdade, cara. Cada questão tem um nível de dificuldade que tem a ver com a pergunta dela, com o assunto abordado e com o nível de dificuldade das alternativas. Nada mais importa no nível de dificuldade. Então, infelizmente, cara, você vai ter que aprender a classificar questões se você quiser fazer uma ordem mais coerente. E a regra que manda no Enem para você conseguir não só resolver a prova com mais agilidade, mas guardar sua maior energia, cara, seu melhor cérebro para as questões que vão te pontuar mais, é você pular questões sem medo, ou seja, deixar para resolver no final aquelas questões que vão te dar mais trabalho, aquelas questões que você tem muita dúvida, aquelas questões que talvez você vai acertar. Porque desse jeito você garante que primeiro você vai resolver aquelas que o acerto é garantido, aquelas que você realmente tem condições de acertar, tudo bem? Eu não vou complicar muito um sistema de classificação de questões para vocês, mas eu vou te ensinar o método mais básico de fazer isso. Existem basicamente 3 tipos de questões quando você bate o olho. Existe a questão que você sabe com certeza, ou seja, aquela que você não tem dificuldade nenhuma, aquela que você tem a base teórica para fazer, que você entendeu a pergunta que foi feita e que não tem nenhuma dúvida de que você consegue acertar. Existem as questões que você até entendeu a pergunta, até domina o conteúdo, mas que você fica em dúvida, por exemplo, entre 2 alternativas, ou que lá na matemática são questões muito trabalhosas de se fazer, aquelas que vão necessitar de várias contas, de vários cálculos, de cálculos complexos, por exemplo, com número com vírgula, sabe? Potenciação, com raiz quadrada de alguma coisa. Elas são muito trabalhosas, mas você ainda domina o conteúdo. E existe um terceiro tipo de questão, que é aquela que você não sabe nem errar. Aquela que você não faz ideia, cara. Você bate o olho e não entende nem o que ele perguntou. Você não sabe nem começar o raciocínio. Gente, não importa aqui qual é a questão que vai, no final, lá no cálculo da TRI, sair como questão fácil ou como questão mais difícil na prova, porque isso não cabe a você. Mas tem uma coisa que você pode fazer na hora da prova, é ter a percepção se aquela questão é uma questão que vale a pena perder tempo naquele momento de prova. Então, o que eu indicaria para vocês, cara? Para com qualquer uma dessas técnicas de ficar pulando de uma prova para outra, de página para outra, ficar procurando questão que você ainda não fez. Por quê? Isso vai te fazer perder muito tempo, cara. A melhor coisa que você pode fazer é abrir a prova na primeira página e ir sequencialmente até a última. A única coisa é que você não vai resolver todas as questões. Na sua primeira passada na prova, o que você vai resolver? Você vai resolver aquilo que você domina indiscutivelmente. Ou seja, aquelas questões que você entendeu a pergunta claramente, que você tem certeza da resposta. Ficou em dúvida entre 2 alternativas, 3 alternativas. Ou é uma questão que você sabe
que vai te dar muito trabalho, você deixa para a segunda rodada, onde você vai resolver as questões que você até domina, mas que você ainda tem dúvida ou que são muito trabalhosas. Beleza, depois dessa segunda rodada de prova, resolvendo aquelas questões que talvez você acerte, você faz uma última rodada de prova só com aquelas questões que você não faz ideia, que você tem que ficar tentando, sabe? Sabe aquelas questões de matemática que você tem que pegar e ficar tentando descobrir a forma de fazer? Essas são as questões que você tem que se preocupar menos, cara. Por quê? Primeiro, você não tem garantia nenhuma de que você vai acertar. E segundo, que é, se você tá tendo essa dificuldade na hora da prova, é muito possível que outros candidatos também tenham a mesma dificuldade. E provavelmente essa questão vai ser uma das questões mais difíceis da prova. Se não der tempo de fazer, tá tudo bem. Desse jeito, cara, olha o que você vai conseguir fazer, gente. Primeiro, resolver as questões no início da prova com o seu melhor cérebro, com o seu cérebro mais descansado, que você tem a maior probabilidade de acertar, garantindo sua base de pontuação. E que possivelmente são ainda as questões mais fáceis da prova, que vão te garantir a maior pontuação de TRI. Depois, você vai para aquelas questões que talvez você acerte, talvez não. E por último, então, aquelas questões que você tem baixíssima probabilidade de acerto. Agora que você já entendeu o fundamento, você precisa praticar. Mas a gente vai combinar uma coisa, cara. Você não vai deixar para fazer isso da primeira vez na sua prova do Enem em novembro. Você tem que começar a treinar isso hoje. Como? Nos seus simulados. Se você ainda não estiver fazendo simulados ou não tiver simulados disponíveis aí no seu cursinho ou sei lá, na escola que você estuda, cara, pega as provas antigas do Enem, que são os melhores simulados que você pode fazer, e tenta aplicar essa técnica. No começo você vai ver que vai ser muito difícil decidir a hora que você pulou ou não, mas quando você for praticando, e principalmente se você praticar semanalmente, você vai ver que isso vai ficando cada vez mais fácil, e lá na hora da prova você já vai estar treinadíssimo para aplicar essa técnica da melhor forma possível. Outra coisa, você vai combinar o seguinte, você vai comentar aqui embaixo qual a técnica mirabolante que você já ouviu por aí e que você percebeu nesse vídeo que pode ser uma furada para você. Comenta aí pra gente rir junto, pelo menos, disso, né? Eu vou ficando por aqui. Acompanha a gente semanalmente aqui no canal, e se você ainda não tá inscrito e não ativou o sininho, você tá dando muito mole, e essa é a hora certa de ir lá fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijo!